galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Bruno. E aqui sou eu, o Lucas. E hoje nós vamos prosseguir a nossa cobertura do anime Monster, falando agora dos episódios 51 ao 55. Então, vamos lá! Como já fiz no episódio anterior do nosso podcast, vou começar com alguns resumos. Iniciando, obviamente, pelo episódio 51. Aí que vai falar com o Shuvaldi e conta sobre ter ido à praga, mas não ter encontrado Tema, Nina e nem nenhuma pista da mãe de Yor. Shuvaldi comenta que conheceu a mãe dos gêmeos quando foi atrás de Margot Langer, lá em Praga. A prisão de Tema causa comoção entre aqueles que ele impactou como médico e durante sua jornada para enfrentar Yor, que estava atendendo a Eva quando soube da notícia, vai com a mulher até Tema. No caminho, ele descobre sobre a relação dela com Tema. Enquanto isso, Suki, o detetive incriminado pela polícia secreta da República Tcheca, descobre que está livre das acusações, pois Grimmer enviou cartas para a polícia assumindo a autoria dos assassinatos. Na Mansão das Flores, Lung encontra uma espécie de poema atrás do quadro da mãe dos gêmeos, intitulado Carta de Amor do Monstro à Bela Mulher. O detetive também vai até onde Tema está preso, para lhe orientar a ficar calado durante os interrogatórios. Eu acho que a parte mais interessante desse episódio 51, justamente a gente ir vendo como as pessoas que o Tema impactou, elas sentem a prisão dele, né? Como elas não acreditam que ele possa ser o autor dos crimes e elas, assim, a gente vai passando ali, né? E vendo o impacto que o Tema acabou causando na vida de algumas dessas pessoas, né? Como, por exemplo, a menina que ele encontrou recentemente, que era uma médica clandestina, que agora começou a fazer faculdade. A galera, as pessoas que ele cuidou, ele ainda estava atuando na medicina, né, como médico, né? E, a galera que depois, mais na frente, a gente acaba vendo que ele lembra da galera, ele sabe meio que a história de vida, a relação familiar deles e tal. Então, eu acho que essa é a parte mais legal do episódio, bem como a gente vê essa mudança do Lund, né? Que ele passa a realmente seguir as pistas, como a gente tinha comentado anteriormente. Ele perdeu essa fixação pelo Tema, a ponto até de meio que ajudar o cara, né? Aí depois que ele descobriu várias coisas, agora ele tá atrás do tal do Franz Bonaparte, pra tentar entender o que diabos aconteceu, quem diabos era o cara, etc. Ele meio que ajuda o Tema, né? Ele aparece na prisão e meio que dá ali um papo pro Tema, a galera mais difícil de lidar nos interrogatórios são aquelas pessoas que não falam nada. Então, assim, como que diz, só fica a dica aí, entendeu? Se tu quiser pegar, pegou, se não, joguei no vento. Mas eu acho muito legal, esses pra mim foram os dois aspectos mais interessantes do episódio. O que tu acha, Bruno? Eu gostei muito dos dois episódios, aquele primeiro ali, que o Tema ele fica meio apreensivo. Apreensivo não, né? Ele fica caladão, como tu já disse. Antes do Lund falar com ele já ficou com aquele clima assim, calado, depressivo. Parecia que, tinha acabado mesmo pra ele já não podia fazer mais nada ali, porque ele já tinha sido preso. E ele, eu não sei se é nesse episódio, se eu estiver errado, me corrige, nesses dois episódios que ele encontra aquele que é conhecido como o Rei das Fugas, né? Que conta um pouquinho da história dele brevemente ali, que ele é o Rei das Fugas e ele tem um contato ali com o Tema, porque ele tava fingindo estar passando mal pra ele poder ir pro hospital pra tentar fugir de novo. Só que o Tema, como médico bom experiente que ele é, sacou tudo, teve uma conversa com ele ali rápida e ele falou pro Tema, olha, eu vou fugir, se você quiser você vem comigo e tal. Só que naquele momento já parecia que ele sentia que o Tema não tinha cometido nenhum crime. Que lá na frente, ele fala até pro Tema, ele fala, doutor, você nunca matou ninguém, né? E até nisso, antes disso, ele teve uma conversa com o Tema, né? Não, foi durante a fuga, né? Que ele fala pro Tema assim, olha, você realmente nunca matou ninguém. Aí o Tema vai e fala, eu atirei num cara, pensei que ele tinha morrido, mas ele não morreu. Que é aquilo que a gente falou na hora que a gente viu o Roberto levando o tiro, que se não tem corpo, então o Roberto ainda pode estar vivo. Então, assim, essa sequência de episódios, são muito boas, né? E eu já queria ver tudo, porque a gente atrasou um pouco, né, pra comentar sobre, teve os imprevistos, mas eu já queria ver os 10 episódios seguidos, entendeu? E, cara, tá muito bom. Tudo que tá acontecendo. A única coisa que eu não gostei é a situação do Roberto. Porque, assim, tudo bem que o Johan e eles são bem inteligentes, são sociopatas, são realmente criminosos, bem perigosos. Mas é assim, é sempre um passo à frente, sempre, e não é nenhum, é sempre 5 passos à frente toda e qualquer investigação, onde o Tema ou qualquer pessoa tá investigando a situação,
do Johan, ou de alguma coisa relacionada ao Johan, sempre o Roberto e o Johan estão a 5 passos à frente. Então eu achei isso um pouco chato, um pouco cansativo, porque em todo lugar que o Johan precisa do Roberto, o Roberto tá lá. E agora, tipo, o Roberto é um advogado, ele morreu um dia desse, foi dado como morto um dia desse, mas, tipo, ele é um advogado de confiança agora da firma do cara, entendeu? Do nada ele aparece como advogado, então tem coisas assim que não dá pra gente aceitar tanto, entendeu? Eu acho que também já tá um pouco exagerado nessa parte. Você, Lucas, tem algo a dizer sobre esse episódio 51? Uma coisa que eu gosto é que Monster não deixa pontas soltas. E desde o começo, a gente vê que a Eva tem sido dada uma certa importância pra ela, entre aspas, uma certa relevância na história. E muitas das vezes a gente se pergunta por quê. Porque a personagem é muito chata, não tem como negar. A personagem, de fato, é muito chata. Toda vez que ela sempre aparece pra fazer alguma cagada ou alguma merda na trama. E aqui, nesse finalzinho, né, nessa reta final de anime, a gente percebe que ela sempre soube toda a verdade, né? Ela viu o Johan lá no comecinho, logo lá quando o Tema se encontra com ele, né? Tá procurando bandido e tal. Então, a gente vê que a Eva, ela tem uma certa relevância, não só pro roteiro, mas pro Johan, né? Porque o cara sempre sabe de tudo, né? O Johan sempre sabe de tudo. Isso aqui a gente já entende como verdade universal, né? Então, assim, ela é um alvo agora, né? Ela sempre, entre aspas, sempre foi um alvo. Agora ela é um alvo mais ainda, né? Porque ela sabe a verdade. Então, isso pra mim aí é um ponto de impacto muito grande na trama. Eu vou falar agora, fazer o resumo dos episódios 52 e 53, já que meus amigos já adiantaram bastante ele. Começando pelo episódio 52. Conhecemos então a história de crimes e fugas de Gunther Mill. Emma segue em silêncio nos interrogatórios. Os dois acabam se encontrando na prisão quando Milt finge estar doente para tentar fugir e Tema percebe. O ladrão convida Tema para fugirem juntos. Conhecemos também Fritz Werdemann. Ele é um filho de um espião condenado que se tornou advogado para tentar provar a inocência do pai e, nos dias atuais, na história do anime, é contratado pelo intermediário chamado Alfred Ball para defender Tema em nome dos ex-pacientes de Tema. Tema passa a contar para a polícia tudo o que lhe aconteceu e resolve então assumir o caso de Tema após escolher acreditar que ele seja inocente. A mulher de Fritz entra em trabalho de parto no dia em que o advogado teria uma reunião com Tema. Então, o Ball, que intermediou o contato entre os pacientes e o Tema, né, vai conduzir uma entrevista com o Tema. Nessa entrevista, ele acaba revelando ser Robert, ameaça matar Eva por ela saber demais e ter visto Johan no dia que Tema o encontrou adulto pela primeira vez, né? No dia que a gente vê o Johan assassinar a primeira pessoa, né? Porque a gente vê ele fazer isso, literalmente. No episódio 53, para salvar Eva, Tema diz a Milt que quer fugir com ele, e o ladrão indica que pretende fugir dali a 5 dias. É que vai Fritz ouvem a história do que Eva viu da própria mulher, mas ela se recusa a depor em favor de Tema. Tema acaba assumindo a autoria dos assassinatos dos quais lhe acusam. Aí que vai. Fica revoltado, mas ainda acredita na inocência dele enquanto Fritz começa a duvidar. Ele vai tentar convencer Eva a depor, o advogado, mas ela não o recebe. Pela porta, ele revela que precisa que Tema seja inocente, pois as pessoas nas quais acredita precisam ser inocentes, tendo em vista que, em algum momento, ele se tornou advogado para provar a inocência do pai, e na verdade, apenas descobriu que ele era realmente um espião. Depois de ouvir isso, Eva lembra de algumas coisas do seu passado com um Tema, e acaba ligando para Ball através de um papel que o próprio Fritz deixou por baixo da porta, para dizer que irá depor a favor de Tema. Cara, essa construção eu acho muito legal, porque a gente começa a ter alguns personagens que se envolvem na história e eles, assim, dão mais substância pra essa trama principal sem fazer com que ela pare. Eu acho isso muito legal, cara, porque a gente começa a ter preocupação e se importar com vários outros personagens, como a gente se importou, por exemplo, com o Grimmer ali no arco logo anterior a esse, de forma mais significativa, entendeu?
Então, assim, não fica só aquela coisa fechada no tema, naquela relação dele com o Johan, que, tipo, já foi exaustivamente explorada no anime, entendeu? Então, dá aquela sensação não só de que a trama realmente estava avançando, mas existem mais coisas acontecendo além da história principal, saca? E, cara, isso pra mim é muito legal. No entanto, e aí é algo que acontece ali mais pro episódio 54, que eu já vou chegar, eu acho que existe um problema, assim como o Bruno comentou, que começa a cansar um pouco essa coisa do Johan sempre sabe de tudo, o Roberto tá sempre à frente também, tá sempre sabendo o que vai acontecer e tal. E isso chega uma hora assim que, como não é feito de uma forma muito orgânica, porque a gente não consegue entender exatamente como o tema sabe de tudo. O tema não, o Johan sabe de tudo. Sabe como o Roberto pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, assim, é muito complicado porque a gente não consegue acompanhar isso de uma forma orgânica. Essas informações, essa sabedoria desses personagens não chega de uma maneira que a gente consiga entender ela completamente. Então fica parecendo muito só uma questão realmente de artimanha de roteiro para criar mais dificuldades pros mocinhos, digamos assim, e ampliar o poder dos personagens que estão ali num papel de vilania, né? De antagonismo. Mas, além disso, uma coisa que tem me enjoado, e é essa mais do que essa questão deles sempre saberem de tudo e tal, é o fato de que tá todo mundo relacionado ou ao Johan ou ao tema. Mano, todo mundo que eles encontram no meio do caminho tá relacionado com essa galera. Tipo assim, pra mim o mais grave foi na história de um detetive, eu esqueci qual é o nome dele agora, mas e ele até morre e tal, que o Johan faz com que ele se suicide. Cara, ele tem investigado exatamente todos os assassinatos relacionados ao Johan e ao Schwald. Cara, aquilo foi absurdo, e isso se repete em inúmeros momentos. E, de novo, acontece aqui com o Freak, né? Que ele entra, teoricamente, de paraquedas como advogado ali do tema, mas em algum momento a gente descobre que ele tá relacionado de alguma forma ali com o Johan e com a questão do tema ali e tal. E, velho, assim, tem uma hora que parece que começa a forçar, entendeu? Assim, não parece natural, novamente. Fica parecendo realmente, a gente vê a mão pesada do roteiro pra fazer com que tudo seja interligado. Fica aquela sensação de que parece que o autor queria muito que a gente ficasse assim, caralho, olha só, eles estão tudo relacionado, caramba, olha só como esse cara é foda. Só que chega uma hora que essa sensação se dilui e passa a ficar muito artificial. E isso incomoda um pouco. São acontecimentos legais, são personagens legais, novamente, mas essa sensação de que tem alguém, de que o roteiro tá pesando a mão pra tudo se interrelacionar, se interconectar, causa um cansaçozinho, entendeu? Pelo menos tá causando em mim, saca? Eu concordo contigo e ainda ia comentar sobre isso depois que tu falou. É um problema que essa série tem no desenvolvimento dos vilões, porque a série ela mostra os recursos e como os mocinhos fizeram pra chegar onde eles chegaram. Tanto nas informações como nas pistas, mas na questão dos vilões não. Mostra um pouco ali do Johan, tipo, como ele se vestiu de Nina pra ele passar a investigar ali e tentar chegar na fita, mas é só isso. Não fala como é que o Roberto faz as coisas, não fala como o Johan faz as coisas, entendeu? Se fala, é tipo, tinha alguém que comandava uma organização e essa organização tinha muito dinheiro e a gente sabia que essa pessoa era muito jovem e depois disso essa pessoa simplesmente deixou a organização. Aí a gente deduz que é o Johan, entendeu? Mas são várias coisas que o anime vai falando e ele peca um pouco nisso. E olha que esse anime é muito bom. Mas ele peca muito nisso na trama dos vilões, de chegar e falar, olha, o Johan chegou nisso através disso. Ele fez isso no arco passado, mas nos outros arcos ele cagou, tipo... o Johan, ele tava lá na faculdade, então ele começou a ler pro Schwald e foi isso, entendeu? Tipo, não tem uma explicação mais concreta, uma explicação mais direta de como o Roberto atua, como é que ele age, como é que ele chega nesse lugar. Ele sempre tá lá, entendeu? Nesse episódio, a única coisa que eu tenho pra falar, eu vou falar bem, já que vocês parecem que estão tacando pau no episódio, eu sei que vocês gostaram já, aqui adiantando pra quem tá nos ouvindo, nós três gostamos muito do anime. Por mais que a gente taque pau em algumas coisas, alguns quesitos, é normal pra um anime de 74 episódios, ele vai ter alguns defeitos, alguns erros. Querendo ou não, é uma produção de longa escala, vai ter algumas barrigas aqui e ali, vão ter algumas coisas chatas. Então, assim, a gente tem que falar o que a gente acha realmente. De fato, eu concordo com vocês, mas o anime, ele sabe fazer suspense e ele sabe brincar com as nossas emoções, cara. Esse cliffhanger no final desse episódio, que termina com a Eva ligando pro Bol, que é o Roberto, e falando, não, eu vou aí pessoalmente pra gente se encontrar então.
Cara, isso aqui deixa qualquer um em medo, filho, do que pode acontecer. Não só isso, porque o episódio 52, ele termina quando o Roberto revela que é ele, e aí ele fala, eu acho que eu vou matar aquela sua ex-noiva, a Eva. E aí, tipo, termina nisso, assim, tu fica, tá que pariu, mano. Caralho, é muito bom, realmente, cara. O suspense em Monster Fage usualmente funciona. Isso é uma coisa que dificilmente é. Sim, e isso aqui começa, como o Rafa falou, no episódio 52. No 53, a gente termina com esse cliffhanger. E no 54 que a gente vai surtar de vez. Aí é por isso que eu quero abordar também já o episódio 54 também. Então, a pedidos do meu amigo, já vamos aqui seguir para o resumo do episódio 54. Milt e Tema estão sendo transferidos para outra prisão. Um amigo de Milt, com o qual ele acabou entrando em contato através do próprio advogado. Mas ele é irmão dele, né? Não? Ele é irmão dele. Ele chama de irmão, mas eu acho que ele não é irmão literalmente. Acho que é tipo aquela coisa de consideração, sabe? Ah, pô, a gente mesmo assim, né? Exatamente. Aí é o Rafa sendo transferido de prisão e o Bruno e a Renata esperando. Mas eles são mais que irmãos, eles são brothers. Amigo de Milt se joga na frente do carro da polícia para tentar fazê-lo parar. E Milt e Tema escaparem, mas ele acaba sendo atropelado. Tema, então, se aproxima do corpo do cara, né? Depois que os policiais pedem pra ele verificar se o cara ainda tá vivo. E ele percebe que o cara tem uma arma, né? Dentro do paletó. Ele rouba a arma do cara, ou seja, pega a arma que tá ali e rende os policiais, conseguindo empreender fuga junto com o Milt e levando também o cara que tinha sido atropelado e a namorada dele. Antes de chegar a se encontrar com Ball, Eva descobre que o Tema confessou. Ela vê ali, ela tá no saguão do hotel e ela vê na TV dando a notícia. Quando ela vê isso, o Ball, que é o Roberto, sentado numa mesa próxima falando ao telefone. E aí, quando ela vê a notícia, ela percebe a voz do Ball falando ao telefone e reconhece como sendo o Roberto. Então ela volta, tipo, desesperada pro quarto dela e fica lá, ela se tranca lá. Enquanto isso, o Tema obriga o Milt a deixar o amigo atropelado em um hospital e depois vai embora e se separa lá do Milt, deixa ele seguir o rumo dele enquanto ele vai atrás da Eva. E a Eva, dentro do quarto, ouve batidas na porta e vai atender, mas a gente não vê quem é que tá lá. Cara, e aí chega justamente o puta cliffhanger e o Lucas comentou. Cara, é assim, é de dar um bagulho, cara, revira o estômago esse cliffhanger, até porque, é estranho pra mim, porque eu não consegui entender o que o Roberto queria. Tipo, ele vai encontrar a Eva, aí dá a entender que ele quer matar ou sequestrar ela, algo do... Só que aí, ele tá no saguão, ele sabe quem a Eva é. Então, assim, eu fiquei me perguntando, por que ele foi logo encontrar ela? Quando ela volta pro quarto, ela vê que ele tava lá anteriormente. O Roberto tinha entrado no quarto e ficado lá um tempo. Então, ficou esse mistério, que inclusive a gente ainda não meio que descobriu exatamente, né? Que o episódio seguinte, ele não mostra exatamente o que aconteceu com ela. O que exatamente ele queria com ela, afinal? Ele queria sequestrar? Ele queria torturar? Ele queria usar ela pra chegar no Tema? Ele queria matar realmente? Porque ele diz que ele ia matar ela, mas aí se ele fosse só pra matar, ela já apareceria morta no episódio seguinte, provavelmente, né? E ela não aparece. Então, cara, fica um puta suspense. E além disso, eu achei interessante o Tema, ele realmente usar a arma pra fugir. Porque, tipo, a gente sabe que ele é muito determinado, só que é muito interessante a coisa da determinação seletiva, tipo, da índole do personagem. Quando ele tem que estar determinado pra matar alguém, ele não consegue, ele sempre trava e tal. Mas quando é pra ele ir salvar alguém, cara, ele não titubeia quase de pegar a arma, apontar pros policiais, render os caras e tal, saca? Então, eu achei muito legal. E além disso, eu acho muito legal também que vai ter uma coisinha que vai transpassando esses episódios, que é a fé que o Haikyuu vai ter no Tema, né? Porque é bizarro, os caras se encontraram durante 2 dias, no anime, mas não importa o que o Tema faça, o Tema se declara culpado, o Haikyuu vai, não, mas eu tenho certeza que ele é inocente. O Tema foge, aponta a arma pros policiais, tá? Não, mas eu tenho certeza que ele é inocente. Olha a fé do Haikyuu velho. Assim, olha, é invejável, meu amigo. A fé desse cara é aquela que todo mundo tem que ter, entendeu? Porque, porra, caralho, se alguém um dia confiar assim em mim, meu amigo, caraca, se eu vou... Juro, eu vou ter uma devoção, assim, um amor eterno pra essa pessoa, porque é muito crédito que esse cara tem pelo Tema, viu? Cacete. Pois é, cara. E falando sobre esse negócio do Tema, tem até uma conversa dele com um carinha lá que tá sendo preso junto com ele, né? Que ele fala, eu acredito que você seja inocente, sabe? Tipo, você é inocente e tal, mas agora que você fez toda essa cagada aqui com a polícia, puxou uma arma e tudo, depois de fazer tudo isso, você é um fugitivo, você é um foragido agora. Então, tipo,
Se tu não fez merda até agora, parabéns, agora você fez, né? Agora você vai ser procurado. Então, tipo assim, a gente vê a transformação do tema, né, com o passar do tempo. Realmente, ele tá muito mudado. Toda aquela parte, né? Porque o Roberto, ele chega a conversar com o Tema na cadeia e ele fala pro Tema que ele vai matar a Eva. E o Tema fica desesperado, só que ele fala, já que eu vou matar a Eva pra ela não entregar o Johan, tu vai acabar sendo inocentado, porque meio que vai falar, pô, mas mataram a pessoa que ia contar, que ia testemunhar a favor do Tema. Então significa que ele era inocente e tal. Meio que vai provar a testemunha dele e vai ser solto. Aí tanto que o Roberto fala pra ele, então, se eu matar a Eva, vai resolver o problema de nós dois, entendeu? Então ele joga um pouquinho daquele terror psicológico em cima do Tema, e eu acho que é a mesma coisa que ele faz com a Eva, por de ficar rondando ela, de entrar no quarto dela antes de sequestrar ela, porque eu acho que, de fato, ele sequestra ela. Ele faz aquele terror psicológico porque parece que ele não quer matar ela, mas sim falar, olha, eu tô por aqui, cuidado com o que tu fala, entendeu? Não abre a tua boca, entendeu? Tipo, dando aquele terrorzinho psicológico de não é pra ela falar nada, entendeu? Mas eu acho que ele acaba sequestrando ela no final. Então, partindo para o episódio 55, Ima descobre onde Eva estava hospedada, mas não a encontra mais no local. Fritz recebe a visita de Lund, que diz que o pai de Fritz, quando agia como espião, se encontrava com Franz Bonaparte, na tal Mansão das Flores que a gente viu lá em episódios anteriores. E que o Lund diz que quer saber mais sobre o homem, né, sobre o tal do Franz Bonaparte. Mas o Fritz, ele meio que se recusa a ouvir aquilo, ele se recusa a acreditar, digamos assim, no que Lund está falando. E aí o Lund vai embora, mas diz que, olha, quando você quiser me encontrar, me contar o que você sabe, é só entrar em contato comigo. Tema, então, quando o Fritz está saindo do local, ele rende o Fritz dentro do carro com uma arma e ele vai atrás do Fritz porque ele acredita que o Fritz está trabalhando com o Roberto e ele quer saber onde a Eva tá. Só que de acordo com o que o Tema vai falando, vai acusando ele e tal, ele vai percebendo que o cara realmente não sabe de nada. E além disso, o cara meio que para o carro, o Fritz para o carro, e começa a confessar ali, né, a sua história. Quando a gente realmente descobre no anime que o Fritz, ele era sempre acusado, ele sofria bullying, digamos assim, por ser filho de espião. Com isso, ele se tornou policial para tentar inocentar o pai. Só que quando... Policial não, perdão, ele se tornou advogado para tentar inocentar o pai. Que quando ele tá na faculdade, ele lê algumas coisas e ele diz que ele encontrou provas irrefutáveis que o pai realmente era um espião. Inclusive, ele encontrou um caderno onde o pai relatava alguns encontros com algumas pessoas, inclusive com o tal do Franz Bonaparte. Então, o Tema, ele deduz que o Roberto teria se aproximado do Fritz justamente para conseguir acesso a esse tal desse caderno, né, onde o pai dele escrevia sobre as reuniões. Então, eles voltam para casa do Fritz e lá eles encontram ela toda revirada. Eles encontram também um bilhete, tá direcionado para o Tema, como se fosse a Eva que tivesse escrito, mas o Tema diz que não foi ela que escreveu, ele percebe que não teria sido ela que teria escrito, e lá diz que ele deve se encontrar com ela na Mansão das Flores. O Fritz, então, entrega pro Tema o caderno do pai dele e o Tema parte para encontrar a Eva. Assim se encerra, né, os episódios que a gente assistiu para comentar aqui hoje. Cara, eu, enfim, reforço que gostei. Acho que, em comparação, apesar da fuga e, enfim, da revelação do Roberto, esses momentos de tensão, eu acho que é uma situação, é um momento onde a gente tem um pouco mais de uma trama não parada, mas os acontecimentos, eles não são, parece que, tão intensos quanto foram nos episódios anteriores ali na história do Grimmer. Porque lá parecia que tinha uma questão muito mais de ação e tal, uma coisa mais de espionagem. E aqui não tem tanto isso. Mas ainda assim são acontecimentos, cara, que eu achei muito legais. Como eu falei, a trama realmente engrenou de vez, só tá dando passadas largas agora. E, pô, tô curtindo pra caramba, velho. De verdade, tô curtindo pra caramba. Pois é, cara, eu também gostei muito. Como eu falei, a gente tava até querendo pedir pra gente assistir mais, entendeu? Mas a gente tá com uma agenda muito cheia aí das nossas gravações. E eu acabei de pensar uma piada bem legal também, que é quando o Tema encontra o bilhete, tá escrito lá, é verdade esse bilhete. Entendeu? Foi uma você acabou de pensar, né? Verdade. Cara inteligente, velho. Cara, minha mente é assim, mano, é vaptivo. Então, tipo assim, eu tô muito ansioso pra gente falar sobre os próximos episódios. Eu tô muito ansioso pra ver os próximos episódios. Mas também tô triste porque tá acabando. Eu acho que não tá faltando muita coisa, assim, pra adicionar a história. Então, bora esperar só o melhor desse anime, que até agora tá sendo muito bom. Mano, até agora, vamos ver a escala de quão traumatizado vocês estão com o monstro. Vocês também pensaram naquela ceninha final, quando o Fritz vai lá ver a bebê e tal, e aí chega
a mulher e tudo. Vocês acharam que ia morrer todo mundo também, cara? Cara, dá uma sensação de que vai acontecer alguma merda, né? Pela forma como o anime vai sendo montado e tal. Mas assim, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu fiquei assim, nossa, essa montagem, a forma como eu tô fazendo, tá me cheirando um negócio meio vai dar merda, e o Roberto vai aparecer, ou algo do tipo. Sim, cara. Tu fica traumatizado, porque toda vez que o tema se envolve com alguém e essa pessoa tenta ajudar ou confessa alguma coisa pro tema, principalmente do jeito que o Fritz fez e tal, e tipo assim, entregou o caderninho de anotações pro tema, falou, não, vai lá agora, segue tua vida, tipo, eu já não tenho mais utilidade, entre aspas, né? Mano, toda vez que aconteceu isso com alguém, essa pessoa sempre acaba morrendo. Mas sabe por que eu não pensei nisso? Porque ele não fez nenhum plano pra família dele. Aí... Realmente. Já tinha concretizado os planos, já tá indo pra... Ele tava só vivendo, ele não tava planejando nada. Eu acho que ele escutou o nosso podcast e falou, pô, não vou planejar merda nenhuma, porque senão eu vou morrer, entendeu? Aí ele ficou calado, só falou, vai lá, tema, vive tua vida que eu vou viver a minha aqui. Vive tua vida que eu vou viver a minha. Vive a tua vida pra lá que eu vou viver a minha aqui. Vai-te embora. Mas outra coisa que eu queria comentar rapidamente aqui é sobre esse misticismo em volta da mansão da Rosa, né? Esse misticismo todo em volta dessa mansão, do que acontecia lá dentro e quem diabos era Franz Bonaparte é muito legal. E é engraçado porque, assim como na Barbie, o pessoal só fala da Rosa, sempre esquece o cravo, né? Porque até sem palavras, sem mais nem o que falar. Olha, minha cara tá igual a do Johan aí na minha foto de perfil. Por de ignorar a piada do coleguinha, o último ponto que eu não sabia que esse era o Johan, eu pensei que era tu. Mudou nada, só mudou que tu tá loiro. O último ponto que eu queria comentar, cara, é só reforçando, né? Uma coisa que a gente vinha falando, que parece que o autor, ele tem uma habilidade muito foda de fazer histórias pequenas, ou enfim, de trazer subtemas dentro da história principal, fazendo eles se encaixarem com a história principal, mesmo com ela andando. Mas parece que no miolo da série, ele esqueceu dessa habilidade dele, né? E aí ele ficou enrolando o tempão lá. Tipo, olha a quantidade de histórias que ele traz através de personagens, principalmente essa questão, novamente, pegando de novo o contexto histórico, né, pra trazer a história da pessoa que sofria bullying por ser espião, dessa pessoa que tem dificuldade de confiar de novo porque foi traído pelo pai, e aí, tipo, ele meio que diz que ele só defende inocente, mas na verdade ele nunca conseguiu acreditar de novo, e parece que existe uma lógica ali dele só defender os inocentes pela luta deles de conseguir acreditar na humanidade de novo, nas pessoas de novo e tal. Todo esse trauma, cara, é uma subtrama que ele consegue desenvolver e encerrar em 3 episódios, poucas cenas, sabe? Sem atrapalhar a história, fazendo ela andar, entendeu? É incrível isso, velho, é incrível. Enquanto lá no miolo do anime, porra, ele ficou 25 episódios rodando no mesmo tema, assim, caralho, velho, pelo amor de Deus. Então, mas você tem que ver que ele vai ficar rodando no mesmo tema porque ele é o protagonista, né? Né, cara? Não tem como ele deixar o tema de lado, né, cara? Ele deixou o Yoga de lado, mas o tema nunca. Eu ia até falar uma coisa que eu acho que eu não sei se vai acontecer no anime. Que eu não sei se vai acontecer no anime, que são os pais adotivos do Johan, pelo menos os últimos que apareceram, e eles deram um final aberto pra eles, aparentemente, porque não apareceu o que aconteceu com eles de fato, entendeu? Se o Johan foi lá matar eles, ou o Roberto, alguma coisa assim. Então, bora ver se no decorrer do anime vão fechar o final dos pais dele. Fechar o final? Mas o Rafa tá de volta também. Vocês são todos um farpante hoje, né? Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Você não é assim, tem a calma morena. Cara, e sobre isso de personagem secundário, realmente, como o Rafa falou, é muito boa a habilidade de incluir personagens em 2, 3 episódios curtos, né? Que teoricamente dariam 1 horinha ali mais ou menos. Menos tempo de tela ainda, né? Porque tem os outros personagens ali sendo subdesenvolvidos no meio da trama também. E faz a gente se importar com eles, né? E o que eu falei? Os outros personagens Não, cara. desenvolvidos na trama. A gente não se importa com eles, não, relaxa. Os outros personagens sendo desenvolvidos ali na trama também, e a gente se importa com eles, né? A gente, tipo, sente, às vezes, nem tanto pelos personagens. Aqui eu não vou tirar tanto o mérito do tema. Eu acredito que a gente se importa tanto com o tema e... Mas de que tema tu tá falando? O tema. Qual é o tema que tu tá apontando? Ah, tá. O tema principal, né? A gente se importa tanto com o Dr. Tema que... Melhorou. Que depois de um tempo, a gente começa a sentir tanta empatia por ele, tanto quanto as pessoas em volta dele também. Isso acontece, por exemplo, logo quando o Grimmer aparece com ele. Tudo bem que o Grimmer é um personagem que, mesmo não demonstrando emoções, é extremamente carismático, né? Muitos aí tem que aprender com o Grimmer aí, né? O
cara não demonstra uma emoção quando aparece desde o começo e a gente consegue se importar pra caramba e querer ver mais desse personagem. Então assim, eu não tiro o mérito do Tenma também, do Dr. Tenma, de ser um personagem muito importante, mas o autor realmente tem uma habilidade muito boa de nos apresentar personagens secundários. E eu digo mais, trago polêmica. Eu acho que ele sabe trazer esses personagens secundários quando são poucos episódios. Porque quando se estende demais, eu já acho que ele já não sabe dosar peso. Por exemplo, a gente gosta de personagens que não apareceram muito. A gente gosta do Fritz aí que apareceu agora. Gosta é uma palavra meio forte. Fritz é uma palavra meio forte. A gente gosta do Grimm, a gente gosta do Lund. Só que ali, quando ele ficou enrolando ali no Chuvald com o filho dele, eu já não gosto muito, por exemplo, entendeu? Assim, eu acho que o autor, ele sabe dosar bem quando são poucos episódios de personagens secundários. Mas eu acho que é mais questão de empatia, de trazer esses personagens secundários pra gente, entendeu? Aí, tipo, como tu falou, tem alguns personagens que eles não demonstram muita emoção, mas mesmo assim, eles têm um pouquinho de humanidade. O que a gente traz? O Ralph, entendeu? Então, a gente sempre tá ali trazendo aquilo pra nossa vida. Se lascar. Botando essas pessoas. Botando essas pessoas aí na nossa vida e comparando, falando, pô, isso daí dá um bom Ralph, entendeu? Tem um pouco de empatia, uma pessoa mais séria que fica mandando os outros se lascar, entendeu? Então, exatamente. Mas antes da gente encerrar, agora sim, meu último comentário. Aquele carinha, irmão do prisioneiro, que foi libertar os dois, precisava ter acompanhado a nossa saga Velozes e Furiosos pra saber como tirar alguém da cadeia, né, velho? Porque ideia de merda é o cara se jogar na frente do carro da polícia e achar que vai acontecer o quê? Que o eu cara tenho uma piada pra isso. Eu tenho uma piada. Quando atropelaram ele, o tema falou, droga, não é o Brian. Caraca, eu acho que é assim, tu ainda não entendeu que pra ser uma piada, ela precisa ser engraçada no final, entendeu? Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Tem a calma Moreno. Mano, mas ó, já me justificando aqui, por que eu disse que é ficticiamente Bruno e Renata, né? Porque os caras ficam numa pegação ali com a mulher, eu quero ter filho, não sei o que e tal, me faz filho. E fica ali. Não sei do que você está falando, eu estou... Você tá sabendo da minha realidade aí, então isso aí não condiz com o que eu vivo. Bom, gente, mas então é isso. Nós vamos ficando por aqui com mais esse episódio do Triângulo Nerd Podcast. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo, de curtir, deixar seu comentário, dependendo da plataforma no qual você estiver nos ouvindo. Nós estamos aí disponíveis no YouTube, no Spotify, no Amazon Music, estamos também no Instagram, aí com as notícias aqui do próprio podcast, né, soltando aqui quando nós vamos lançar novos episódios, etc. Então nos sigam por lá também. Deixo aqui aquele abraço e até a próxima. E aí, isso aí, galera, um grande abraço, um beijão pra todo mundo e riam das nossas piadas. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Eu vou mandar o Roberto ir atrás de você e sua família. Ele tem probleminha. Isso é tudo, pessoal.